Pra mim, o maior absurdo é descobrir que o H.P. Lovecraft citava o livro que eu vou comentar aqui hoje como uma grande inspiração. Tudo bem, O Grande Deus Pan realmente é um livro ótimo e tem que servir de inspiração mesmo. Mas me dizer que o H.P. Lovecraft pegou isso aqui e foi lá escrever aqueles contos ruins e mal escritos dele, pelo amor de Deus, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje eu vou fazer um experimento com vocês. Depois disso aqui, vocês vão conseguir enxergar o Deus Pan e vão ter que fazer tudo o que ele manda. Recentemente, eu abri uma votação aqui no canal para que vocês escolhessem uma leitura que eu iria comentar aqui. Se seria O Castelo de Otranto, que é considerado por muitos como o primeiro livro de horror da história, ou se seria O Grande Deus Pan, que é um grande clássico do horror cósmico. E como vocês podem notar aí pelo título do vídeo, hoje eu vou falar desse livrinho aqui, que foi publicado pelo Arthur Machen em 1894 e já se tornou uma das minhas leituras favoritas da vida. Mas antes da gente ouvir o chamado de Pan, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Responsável por O Grande Deus Pan, Arthur Machen foi um escritor galês nascido em 1863. Desde criança, ele já nutria um grande apreço pela literatura, tanto que uma de suas obras favoritas era Dom Quixote, do Miguel Cervantes. Quando ele era muito jovem, ele acabou tendo acesso a um compêndio de publicações sobre alquimia e ocultismo, e isso acabou sendo bem importante para todo o seu trabalho literário. Só que não foi só a obra dele que foi impactada diretamente por isso. Em 1900, alguns anos depois da publicação de O Grande Deus Pan, ele acabou se juntando à Ordem da Golden Dawn, uma sociedade secreta dedicada ao estudo e à prática do ocultismo hermético. E para escrever o livro que eu vou comentar aqui hoje, o Arthur Machen acabou se inspirando em uma experiência que ele teve quando era muito jovem e visitou as ruínas de um templo pagão dedicado ao deus celta Nodens, lá no país de Gales. E a primeira vez que o mundo ouviu falar sobre o Grande Deus Pan foi em 1890, já que o autor publicou um conto com esse mesmo título na revista periódica The Whirlwind. E esse conto foi muito bem elogiado, tanto que o autor, alguns anos depois, decidiu revisitar e expandir essa história. Por isso, em 1894, o Arthur Machen publicou um livro muito mais longo chamado O Grande Deus Pan. Ali, ele trazia aquele conto como o primeiro capítulo da história, além de 7 capítulos adicionais e uma outra novela escrita por ele, que se chamava The Inmost Light. Aqui em casa, eu fiz a leitura através dessa edição aqui, da editora Todavia. E, infelizmente, aqui a gente só encontra a história completa de O Grande Deus Pan. Não tem essa outra novela que foi escrita por ele. O que é uma pena, porque eu fiquei realmente muito tentado a ler tudo que o Arthur Machen já escreveu. Porém, contudo, entretanto e todavia, se o conto publicado em 1890 tinha recebido elogios, o livro acabou indo numa direção completamente oposta. Os críticos ingleses massacraram a publicação, sobretudo por ela tocar em alguns aspectos que eram considerados tabu para a sociedade da época, incluindo temas sexuais desviantes, brutalidade e paganismo. Aquela coisa de carola de sempre. Inclusive, uma coisa que eu gosto bastante dessa edição é que ela traz algumas críticas que foram publicadas na época, o que ajuda a gente a entender um pouco o imaginário ao redor dessa obra quando ela foi lançada originalmente. Mas enfim, O Grande Deus Pan acabou sendo revisitado e redescoberto por muitos artistas e se tornou uma grande influência para suas obras mais famosas. Mas afinal de contas, o que a história desse livro nos traz? Um dia, um homem chamado Clark aceita o convite de um antigo amigo, o Dr. Raymond, para participar de um experimento que permite devolver a visão de uma mulher cega, porém permitindo que ela enxergue através do mundo físico e adentre no sobrenatural.
Esse experimento acaba funcionando e essa mulher, a paciente, que se chama Mary, acaba entrando em contato com uma antiga divindade, o tal Deus Pan. E isso é o bastante para deixar ela completamente lelé da cuca. A partir daí, a gente vai acompanhando uma série de eventos que são testemunhados pelo Clark e por outras pessoas associadas a ele. E todos esses eventos acabam desembocando em uma espiral de violência e de assassinatos misteriosos. No centro de todos esses acontecimentos está uma outra mulher chamada Ellen Vaughan, que começa a ser investigada por sua ligação com a figura espectral de um sátiro e que também aparece para todas as vítimas desses assassinatos. Isso é o bastante para desencadear uma série de acontecimentos bizarros que se ligam diretamente à experiência do horror cósmico e revelam um mal muito ancestral que está entranhado no coração da humanidade. Vamos lá! Eu tinha zero expectativas quando eu comecei a ler O Grande Deus Pan. Eu já tinha lido muitos elogios a ele, já tinha visto vários autores que eu gosto elogiando muito esse livro, só que eu não tinha tanto interesse pela história, principalmente depois que eu descobri que se tratava de uma narrativa de horror cósmico. Eu nunca fui grande fã desse subgênero e foram raríssimas as experiências positivas que eu tive lendo obras do tipo, especialmente essas mais clássicas. Eu não gosto de O Rei de Amarelo, eu detesto os escritos do Lovecraft. Enfim, galera, desculpa aí quem gosta, mas não é pra mim. Ainda assim, havia alguma coisa que me interessava em O Grande Deus Pan, sobretudo pelo próprio título do livro. Pan é uma entidade cultuada por vários grupos pagãos, além de ter um histórico que data desde a época da Grécia Antiga, quando ele era cultuado como o deus dos bosques e das florestas. E eu sempre tive um fraco por essas histórias ligadas ao imaginário pagão. E então, eu até fiquei feliz quando esse livro aqui ganhou a votação que eu fiz lá na aba de comunidade do canal. E fiquei mais feliz ainda depois de ler. Eu acho que essa é uma das primeiras experiências em que eu realmente gostei de um livro de horror cósmico. Gostei não, na verdade eu adorei mesmo. Eu acho que o principal está na escrita do Arthur Machen e como esse livro acaba não caindo em vários vícios que estão presentes em muitos contos associados ao horror cósmico. E beleza, isso faz sentido porque O Grande Deus Pan foi publicado muitos anos antes do boom desse subgênero. Aqui a gente não tem aquelas descrições super enroladas e verborrágicas que estão presentes nas histórias do Lovecraft ou até mesmo do Robert Chambers. E o cadenciamento da narrativa é muito bom através dos capítulos, que funcionam excelentemente como contos isolados. E mais do que isso, eu sinto uma certa aproximação com a figura do Deus Pan que eu nunca senti com monstros como o Chululu ou o Nyarlathotep, por exemplo. Eu acho que ele é uma ameaça muito mais palpável e próxima da humanidade, sabe? E beleza, eu sei que isso acaba contradizendo muito da experiência que vem do horror cósmico e essa aproximação com essas figuras que são gigantescas, grandiosas, completamente insanas e inomináveis. Mas sei lá, eu acho que tem algo muito interessante aqui. E pelo visto, não sou só eu não, tá? Até porque esse livro acabou influenciando uma galera. O Grande Deus Pan é, e eu não tenho hesitação alguma em dizer isso, uma história perfeitamente abominável, na qual o autor não se poupou de sugerir repugnância e horror que ele descreve como sendo além do alcance das palavras. Esse é um trechinho da crítica do Harry Kilter, um crítico de arte britânico que foi publicada na The Contemporary Review em 1895. E eu já vou falar mais sobre isso, tá? Eu não tô maluca, não. Apesar de ter sido massacrado pela crítica da época, O Grande Deus Pan acabou se tornando um grande norte para muitos escritores, principalmente no campo do horror, mas também em outros gêneros. É sabido que o Oscar Wilde, aquela bichinha lá que escreveu o retrato de Dorian Gray, fez uma crítica altamente elogiosa para o livro, que ele chamou de um tremendo sucesso. Outros escritores contemporâneos da época, como o próprio Bram Stoker, o autor de Drácula, não só gostaram muito do trabalho do Arthur Machen, como também pegaram várias das ideias presentes em O Grande Deus Pan e usaram de influência em suas próprias obras. Falando no grande vampiro Drácula, por exemplo, quando o livro foi publicado lá em 1897, apenas 3 anos depois da publicação de O Grande Deus Pan,
a crítica literária britânica da época notou umas certas semelhanças entre essas duas obras. Você tinha a sugestão de um inglês adentrando em um território que ia contra todas as noções de civilização montadas pela Inglaterra, além de ter também uma exploração de temas sexuais desviantes, que estão muito bem representadas em personagens femininas, como é o caso da Lucy e também das noivas do Drácula. Até mesmo a própria figura do Drácula é muito comparável ao Deus Pan, especialmente porque aquele livro era escrito em um formato epistolar, através de registros de diário e de cartas, e o vampiro em si nunca escreve nada. Tudo o que a gente conhece sobre ele é através do ponto de vista de outros personagens, assim como tudo o que a gente conhece sobre o Deus Pan também é sobre o ponto de vista de outros personagens. E vale dizer que todas essas obras são frutos do seu tempo, tá? O Arthur Machen pode ter ido lá e criado toda a narrativa de O Grande Deus Pan, mas os temas sociais que ele implementa na história não foram apenas maluquice que veio das vozes da cabeça dele. E o mesmo vale para Drácula. Só que essas comparações não são o ponto aqui. O ponto é que o Arthur Machen, mesmo sem perceber ou até mesmo querer, acabou abrindo uma porta para que a literatura de horror pudesse explorar temas que são considerados sujos, controversos e, obviamente, tabu. O que eu quero dizer é que essas obras, assim como também o Retrato de Dorian Gray e vários outros livros que foram publicados ali no fim da Era Vitoriana, eram um reflexo daquele tempo, e um reflexo das coisas consideradas sujas pela alta sociedade londrina, mas que eles mesmos faziam entre quatro paredes. Grande Deus Pan cita cenas de orgia, toca em questões referentes a abuso sexual e vários outros temas que, assim, estão entrelaçados na história da humanidade desde os primórdios. Mas por algum motivo, a alta sociedade britânica ficou completamente escandalizada e chocada em Cristo. E isso me fez refletir muito sobre como o horror acaba representando um desafio para o imaginário de cada época. E principalmente uma forma de escancarar todas as contradições presentes no senso de norma, moral e bons costumes que está em voga. Com um livrinho de menos de 200 páginas, o Arthur Machen fez com que seus leitores de 1800 e Guaraná com rolha enxergassem uma verdade muito suja e muito cruel. Mas não era o Grande Deus Pan, era a própria decadência moral da sociedade. E eu sei que isso parece algo muito conservador e moralista de se dizer, mas vão por mim, gente, não tem moralismo nenhum aqui. Eu gosto mesmo é de ver o circo pegar fogo. Só que nesse momento, eu sou um palhaço, eu tô no circo e o fogo logo logo vai me comer, porque afinal de contas, eu vou ter que falar mal do Lovecraft, né? Como eu já deixei claro anteriormente, o Grande Deus Pan é considerado um marco bem importante no surgimento do horror cósmico, por mais que o livro não seja considerado parte do cânone desse subgênero que viria depois. Influenciados por esse livro e por diversas outras publicações efervescentes da época, um cardume de autores começou a experimentar com essa ideia do pavor existencial e daquela pergunta que nunca quer calar. E se a gente realmente não estiver sozinho nesse universo? Histórica e tecnicamente, os primeiros escritos no campo do horror cósmico partiram do Algernon Blackwood, um autor que trazia várias heranças do trabalho do Arthur Machen e também era contemporâneo dele. Inclusive, os dois fizeram parte da Ordem da Golden Dawn, aquela sociedade ocultista que eu falei antes. Mas deixando Blackwood de lado, um nome muito importante que surgiria anos depois é o do Howard Phillips Lovecraft, ou Mark Zuckerberg para os íntimos. Nascido em 1890, o Lovecraft foi um ávido leitor e consumidor dessas histórias de horror, especialmente no campo do horror gótico, e lá pelo começo dos anos 1900, ele também começou a escrevê-las, criando um universo de monstros muito pior que o da Marvel. Em seus livros, o Lovecraft brinca com esse conceito de monstros extremamente grandiosos e poderosos que tratam a humanidade como formigas, mas que ainda assim se deixam ser vistos por certos seres humanos como uma forma de provocar o pavor e o caos. Igual um certo Grande Deus Pan, né? E calma lá, eu não tô querendo dizer com isso aqui que o Lovecraft plagiou o Arthur Machen. Pelo contrário, ele sempre reverenciou os trabalhos do escritor como uma das maiores influências para sua própria obra, inclusive sempre citando o Grande Deus Pan.
Acontece que, tá, gente, eu sei que é uma questão de gosto. Eu sei que muita gente gosta, e se você faz parte do fã-clube do Lovecraft, pelo amor de Deus, não me xinga, tá tudo bem. Mas depois você vai se tratar, porque fazer parte do fã-clube do Lovecraft é coisa de biruta, viu? Mas vamos lá. Eu sempre achei os contos do Lovecraft muito arrastados, muito cansativos e, desculpa dizer, mal escritos. Eu não acho que ele tenha um bom domínio de narrativa e, na maior parte do tempo, ele só tá enrolando e enchendo linguiça porque nem ele mesmo sabe o que quer escrever. E é por isso que você vê essa verborragia absurda em tudo que ele já tocou. Claro que isso acabou casando muito bem com essa proposta do horror cósmico e essa noção de criaturas que são indescritíveis. Mas eu não gosto, não é pra mim, eu já li uns 3 livros cheios de contos do Lovecraft e eu já me dou por satisfeito. E sem contar que também existe uma série de problemáticas envolvendo racismo e visões eugenistas, né? Mas deixa isso pra outro dia, a gente comenta depois. Enfim, eu realmente gostei bastante de O Grande Deus Pan. Eu acho que é um livro ótimo e que toca muito bem nessa questão do que está atrás do véu da compreensão humana, o que a gente não consegue enxergar, mas que ainda assim nos domina. É um livro que me tocou muito, de verdade. Tá, e o que eu quero dizer com tudo isso é que se você nunca gostou de horror cósmico, porque só teve contato com a escrita do Lovecraft e também, assim como eu, achou um porre, dá uma chance para esse livro. Ele é muito bom, muito bem escrito, é uma leitura suave e eu acho que ele realmente determina tudo aquilo que faz o horror cósmico ser tão grandioso. E até mesmo caso você goste do Lovecraft, dá uma chance para esse também, porque afinal de contas é bom saber de onde veio a origem do trabalho dele. Com isso, eu termino aqui o vídeo sobre O Grande Deus Pan. Eu realmente fiquei muito feliz de ter pego esse livro para ler, e eu achei ele igualmente apavorante, mas também uma delícia. Eu acho que eu terminei a história inteira em uns 2 dias. Eu acho que é um desses clássicos da literatura de horror que você precisa conhecer, de um jeito ou de outro. E não pense que ele só inspirou um bando de kakura que já morreu não, tá? Porque tem um monte de autor vivo por aí que vive citando o trabalho do Arthur Machen como inspiração. Dando um exemplo disso, eu queria recomendar para vocês o conto N, do Stephen King, que está presente na coletânea Ao Cair da Noite, e que também já ganhou uma adaptação em quadrinhos, que foi publicada aqui no Brasil pela Darkside Books. Mas me digam vocês já leram O Grande Deus Pan? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra gente continuar essa discussão, e caso você queira ajudar o canal, por favor, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no Fita Maldita e de compartilhar esse canal com todo mundo que você conhece que gosta de horror, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Eu queria deixar avisado aqui também para vocês sempre ficarem de olho na aba de comunidade aqui do canal no YouTube. Eu gostei muito de fazer esse experimento e deixar vocês escolherem uma leitura para eu poder vir comentar aqui. E, inclusive, já dando um spoiler, vai ter outra votação muito em breve aqui no canal, então vocês já se preparem.